Olá, aqui é o programa Opinião, 5 minutos de reflexão bíblica com o bispo Paulo César Lima. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema Igrejas criadas à imagem e semelhança do homem. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, quero ressalvar que é muito mais fácil hoje se falar mal do que se falar bem de alguém e de alguma coisa. A própria Bíblia nos adverte sobre isso quando você lê no Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia. Jesus repreende algumas igrejas, Jesus cita o seu problema, Jesus aponta a sua transgressão, mas ele não deixa também de falar sobre as suas virtudes. Isso significa que, para não cairmos na generalização, na armadilha da generalização, geralmente nós tomamos cuidado e falamos sobre as expressões, usamos as expressões algumas igrejas, a maioria das igrejas, alguns grupos, uma parte, coisas desse tipo. E por outro lado, quando nós citamos alguns problemas existentes nas igrejas odiernas, nós não queremos dizer que a nossa seja melhor, que a nossa seja amada por Deus, que a nossa seja a escolhida do Senhor. Muito pelo contrário. Nós citamos isso a partir da nossa própria experiência, a partir da nossa própria vivência, a partir dos problemas que nós vivemos dentro do contexto em que nós estamos em termos de igreja. Mas, por outro lado, eu preciso apontar que algumas igrejas estão nascendo, estão sendo criadas, estão aparecendo com esse perfil. Igrejas criadas à imagem e semelhança do homem. Nada tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, porque a igreja ela precisa parecer com Jesus o mais possível. Nós temos que ter as características de Jesus. Por isso nós somos cristãos, porque somos seguidores de Jesus. A igreja pertence a Ele. Nós não podemos nos ufanar e dizer que a igreja é nossa. Nós não podemos implantar dentro da igreja o nosso querer, a nossa vontade, ou seja, a nossa visão de vida e partindo da própria experiência. A igreja é de Jesus. Edificarei a minha igreja. Esse pronome possessivo minha é que a igreja pertence de fato a Ele e não é nossa. Essa característica está muito assim aviltante. Ela nos coloca numa situação muito difícil, porque não são todas as igrejas. Talvez seja um grupo pequeno ou uma minoria, mas são igrejas que estão se pautando na imagem e personalidade de alguém. São igrejas que não estão sendo formadas a partir da pessoa de Jesus, da sua compreensão, do seu entendimento e da experiência com Ele. São igrejas que estão à parte disso tudo e fazendo as coisas a partir dos seus próprios interesses, da sua própria conveniência ou a partir da sua própria cabeça. São igrejas extremamente patológicas e patologizantes. São igrejas doentes que adoecem qualquer pessoa que tem contato com elas. São igrejas com problemas sérios de relacionamento, de convivência. São igrejas que precisam atentar para esta palavra que eu estou dizendo. A palavra que eu estou dizendo é que você se volte para a pessoa de Jesus. Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa forma. Nós temos que acompanhar tudo aquilo que Ele nos ensinou no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Nós não podemos sair disso, porque então nós vamos nos desfigurar completamente. E a imagem que estaremos passando para as pessoas não é a imagem da igreja de Jesus, é a imagem da nossa igreja, da minha igreja, e não da dele. Então eu quero deixar isso bem claro para você. Aproveite esses 5 minutos para meditar sobre isso. Se a sua igreja é a imagem e semelhança do homem, então essa igreja ela está transgredindo os princípios de Deus.
venha para o Senhor e seja a imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.